Quando nós estudamos integral de linha de f ao longo de uma curva, eu expliquei para vocês que a gente podia fazer, aplicar, né, as componentes aqui do campo vetorial na direção do vetor tangente, que é o que a gente chama de trabalho, ou na direção de um vetor normal, que a gente chama de fluxo. E aí, qualquer um dos dois, né? A gente pode trabalhar com qualquer um dos dois, se a gente quer trabalhar na direção tangente, se a gente quer fluxo na direção normal. Mas tomando por base o tangente aqui, nós podemos transformar. A gente visualizou que essa integral de campo, ela poderia ser calculada como a integral de um campo calculado na parametrização da curva, vezes a derivada desse campo, que seria essa componente normal. Quando a gente pensa em superfície e quer definir a integral de superfície de um campo vetorial f sobre essa superfície orientada, daqui a pouco eu falo sobre o que é orientada, mas quando nós pensamos aqui numa superfície, não faz sentido mais trabalhar com componente tangencial, porque dado um ponto numa superfície, nós podemos definir vários vetores tangentes, dependendo da direção que a gente quer trabalhar. Nós vimos, por exemplo, na hora de definir área, né, que dado um ponto, se eu seguir na direção de v igual a constante e u igual a constante, nós já teríamos aqui dois vetores tangentes. Então, a gente define mesmo na direção do normal, a gente trabalha com o campo através do produto vetorial do versor normal, para a gente ter a componente, então, normal do campo através da superfície. E aí a gente chama isso de fluxo do campo vetorial através de S. É como se o campo, né, pudesse ser colocado aqui sobre a superfície, e aí a gente trabalharia com a componente normal a ele. O que seria uma superfície orientada? A gente vai sempre trabalhar com a superfície orientada positivamente. Como assim? Esse normal N, a superfície, ele vai estar tendo sempre que apontar para fora da superfície. Se isso não acontecer, a gente vai mudar, é só mudar, multiplicar ele por menos 1, né? Se o normal estiver apontando para dentro. Como eu quero que a superfície seja orientada para fora, é só mudar o sinal do vetor, que a gente pode continuar com a conta. E aí, o que acontece? Nós vimos em alguns vídeos passados aí, se a gente quer procurar um vetor normal à superfície, nós podemos fazer o R derivado com relação a U, vetorial ao R derivado com relação a V. Isso aqui daria já um vetor normal à superfície, porque seria normal ao paralelogramo que está tangenciando a superfície. Lembra que o módulo disso seria a área do nosso paralelogramo. Só que como esse N tem que ser versor, tem que ser unitário, a gente vai dividir pelo módulo dele. Então, aqui a gente teria um versor. Na hora que eu faço a integral do campo sobre a superfície escalar com esse vetor normal definido ds, então isso aqui vai ficar a integral, né, na superfície da função f. A nossa superfície S está parametrizada, logicamente, pelos parâmetros u e v. Então, eu vou calcular R, né, nessa parametrização, o v aqui, e vou fazer o produto escalar com esse N, que é RU vetorial RV dividido por módulo de RU vetorial RV. Quando eu falo RU é derivada com relação a U, RV é derivada com relação a V ds. O que acontece aqui? Quando eu faço o produto escalar dessas duas funções aqui, né, que eu teria, desses dois vetores, aqui eu teria o campo, que calculado na parametrização continua sendo um vetor, uma função vetorial, e quando eu faço RU vetorial RV, eu tenho outro vetor. Na hora que eu faço o produto escalar, o que eu obtenho aqui é uma função escalar, uma função, né, de U e V, mas é uma função escalar. E o que a gente sabe sobre integral de superfície de função escalar? A gente sabe que a integral de superfície de uma função escalar, ela é a integral na região de integração, né, da superfície, da função calculada na parametrização, multiplicada pelo módulo de RU vetorial RV. Então, se a gente trouxer isso para cá, ó, e fazer, né, agora essa integral, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ficar integral em D da minha Fzinha lá, que pode continuar sendo esse F de R calculado em UV, né? Escalar com RU vetorial RV. Nossa, ficou muito ruim aqui. Escorregou. RU vetorial
RV sobre o módulo de RU vetorial RV. Só que aí eu vou ter que fazer o produto disso, que é a minha F, vezes o módulo de RU vetorial RV. Vou ter que aumentar aqui um pouquinho, que não tá ficando bom isso aqui não. Então, o que que eu tenho? Vamos voltar lá. Eu tenho aqui a minha F, que ela é dividida por um módulo, né? Ela continua sendo escalar. Então, o que que eu faço? Toda a minha F está aqui, uma constante aqui embaixo. Para mim sair da diferencial de superfície e chegar no diferencial de área, eu tenho que multiplicar pelo módulo de RU vetorial RV para me conseguir trabalhar com o diferencial de área da minha parametrização. Então, esses módulos se cancelam e a integral de superfície, então, fica a integral de F escalar RU vetorial RV. E é por isso, então, que nós definimos essa integral de superfície de F escalar com versor normal como sendo F escalar o produto vetorial de RU vetorial, o produto vetorial de RU com RV. Tá? Eu vou fazer o próximo exemplo para vocês verem como que essa conta é feita, como que a gente consegue determinar o versor normal de forma que a superfície fique orientada também.